E já que estamos falando de pré-campanha, eu gosto de abrir um parêntese para falar de alguns cuidados importantíssimos nesse momento. Bom, primeira coisa, o imposto de renda 2023-24, ele vai ter que ter a relação de bens atualizada. Vamos pensar no seguinte: o candidato vai fazer sua declaração de imposto de renda. Agora, esse curso está sendo gravado em março, ele vai se apresentar lá no final do mês de maio a sua declaração do imposto de renda. As informações que estão ali, elas são relativas até o dia 31 de dezembro de 2023. Só que do dia 1º de janeiro de 24 até o momento do registro da candidatura, lá no mês de julho, que é onde ele vai registrar sua candidatura, a vida financeira desse candidato, ela pode sofrer alterações. Ele pode adquirir novos bens, ele pode vender alguns bens que ele tinha, ele pode receber recursos que não estavam ali previstos. Então, essa alteração do período de 1º de janeiro de 24 até o dia do registro de candidatura lá no sistema Candex, a pessoa que estiver trabalhando com registro tem que estar antenada com a pessoa que vai trabalhar com a prestação de contas, porque todo o planejamento que esse candidato fizer de utilização desses bens na campanha, vai utilizar um veículo, vai utilizar um imóvel, isso está declarado no seu Candex, porque os sistemas conversam, eles cruzam os dados entre si. Tudo aquilo que o candidato declarar no sistema de prestação de contas SPCE como recurso próprio seu, disponibilidade financeira ou bens, móveis ou imóveis, tem de estar declarado no Candex também. Então, não basta juntar as informações que estão no imposto de renda, a não ser que de lá para cá, do dia 1º de janeiro até o dia do registro, não tenha havido nenhuma movimentação. E é muito comum o candidato, ou aqueles, né? Na verdade, quem faz o registro não é o pré-candidato. Quem faz o registro é o órgão partidário. É muito comum esquecerem essa atualização. E o que vai acontecer? O candidato vai ter diligências. E qual é a regra máxima das instruções do meu curso? Fujam da diligência. Porque quando é feita uma diligência, e colegas da Justiça Eleitoral que estão aqui me ouvindo sabem e devem fazer isso, toda vez que uma diligência for feita, essas contas têm que ser analisadas no pente fino para que tudo aquilo que seja preciso ser questionado seja feito naquele momento. O tempo que nós temos é muito célere para análise, não dá para ficar indo e vindo em inúmeras diligências, são apenas 3 dias para o cumprimento. Se for candidato eleito, então, tem que estar tudo publicado dias antes da diplomação, 3 dias antes da diplomação. Então, não há tempo para idas e vindas de muitas diligências. Então, passa-se um pente fino para questionar tudo o que há de possível problema ali. Então, quando isso não é detectado, quando não tem esse cuidado no momento do registro lá no Candex, isso antes da campanha começar, já está se criando um problema futuro para o candidato ter que documentar, explicar, justificar, esclarecer por que ele tinha, por exemplo, uma disponibilidade lá aplicada na conta dele como recursos próprios, se no Candex ele não tinha nenhuma disponibilidade financeira informada. Então, gosto de chamar atenção para isso, que é item que todos os anos tem candidato com problema nisso, principalmente nas eleições municipais, porque esquecem desse detalhe. Outra coisa, a quantidade de certidões e documentos que tem que ser juntadas no Candex é uma quantidade grande e o prazo é célere. Dá para gerar todas as certidões desde agora? Não, porque algumas você vai ter prazo ali de validade e você vai ter que gerar de fato, elas terão de ser geradas mais próximas ao pedido de registro de candidatura. Mas há outras
que o quanto antes forem geradas, melhor, porque sempre aparece um problema surpresa. E o candidato, o pré-candidato, não sabe. Por exemplo, se ele estiver num município que ele não está inscrito no município que ele vai concorrer. Então, essas certidões de quitação eleitoral, certidão onde ele precisa ver como está o nome, os dados dele na Receita, no partido político e na Justiça Eleitoral, porque divergências nesses órgãos, às vezes casou, trocou o nome, às vezes mudou o endereço, o CEP é outro. Se houver divergências nesses itens, vai atrasar o CNPJ. Vocês vão ver que o candidato tem um CNPJ próprio para separar a sua vida financeira, a vida financeira da sua pessoa física, da vida financeira da sua pessoa candidata. Então, observem que há certidões que são possíveis de ser geradas desde agora, de preferência antes do dia 8 de maio. Nós vamos ver aqui umas inovações que vieram também na resolução de registro, que fala até sobre as características que devem ter lá, como a raça, qual é o tipo de etnia, se você é preto, se você é pardo, se você é branco, se você, por exemplo, fez a troca de gênero, se você... Todas as modificações que têm acontecido, se casou, se descasou, se trocou o nome, tudo tem de estar alinhado. E dia 8 de maio fecha o cadastro eleitoral para que as alterações e os acertos sejam feitos. Após esse período, são as certidões circunstanciadas, mas tudo que você puder resolver até o dia 8 de maio é interessante. Outro item que eu acho importante comentar nesses cuidados da pré-campanha é a compreensão das contratações de contador e advogado. Vamos ter aqui no curso capítulo específico para isso, no qual falaremos longamente sobre contador e advogado. Mas é importante na pré-campanha saber que contador e advogado não precisam ser pagos com recursos de campanha. Eles podem ser pagos com recursos pessoais do candidato, sem interferir nos seus limites de autofinanciamento, podem ser pagos por terceiros, podem ser pagos pelo partido, sem que isso seja considerado uma doação estimável. Nós vamos explicar com detalhes. Mas por que é importante entender dessas contratações agora? Porque é possível que pré-candidatos tenham já firmados contratos de assessoria, de orientação com advogados e contadores. Só que os contratos que são feitos antes das campanhas e depois das campanhas, ele não pode se misturar com o contrato que é feito durante a campanha. Os contratos que são feitos da data da abertura da conta, que é o início da arrecadação, que é a largada da prestação de contas, das contas, da movimentação na eleição, até o dia da eleição, este é o tipo de contrato que é obrigatório. Os contratos que antecedem esse período ou que são posteriores a esse período é por conta do candidato. Então é importante ter essa compreensão. Para quem ficou confusa essa explicação agora, não se preocupe. Nós temos aqui no curso depois um capítulo em que vamos falar com calma, com bastante exemplo, com bastante detalhe sobre isso. Outro item importantíssimo que eu considero agora na pré-campanha, fazer o planejamento da organização da campanha e da própria estrutura de informática. Não existe mais nada entregue fisicamente, a não ser o pendrive, aquela mídia que vai levar os arquivos de todos os documentos da campanha digitalizados em formato PDF-OCR. E aí, sua campanha vai movimentar muitos recursos? Você tem uma estrutura de informática já pensada? Como é que vai ser isso?
Você não pode gastar nada agora, se preparar com estrutura nesse momento agora com isso, mas você precisa planejar como será, principalmente quem tem escritório e vai trabalhar com muitas campanhas. Como é que vocês vão fazer? Vão trabalhar em rede? Vocês já vão montar a estrutura dos seus escritórios desde já, capacitando pessoas, funcionários, seus núcleos, né? Eu tenho alunos que trabalham em diversos estados, em dezenas e até centenas de municípios, né? Eu tenho alunos que trabalham em mais de 100 municípios em eleição municipal. Como é que está a organização disso? Como é que vocês planejaram? É importante que isso seja feito agora, no momento da pré-campanha, para não serem surpreendidos lá na hora dos lançamentos. A prestação de contas hoje é praticamente online. Nós vamos ver aqui que a cada entrada de recurso financeiro tem de haver transmissão de informações pelo SPCE, a Justiça Eleitoral. Então, ter esse planejamento, quem está assessorando em seus escritórios, em sua estrutura e capacitando as pessoas para esse fluxo de trabalho é extremamente importante. E na pré-campanha, nós temos também a possibilidade de arrecadação de recursos. Só que a única forma permitida de arrecadação de recursos na pré-campanha é por meio do financiamento coletivo, que é a vaquinha eleitoral, a vaquinha virtual. E quais são as vantagens e as precauções que se deve ter relativas à vaquinha virtual? Vamos ver agora.